Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da plataforma SAD de função do segundo grau, tá? É um prazer estar aqui com vocês, é uma coisa muito boa para mim, vocês sabem, tá? E eu decidi fazer essa aula aqui, né, porque eu pensei, né, numa nova abordagem para explicar a função do segundo grau, que não é nenhuma novidade, na verdade eu já expliquei assim outras vezes, tá? Mas eu tinha esquecido que eu já tinha explicado assim. Eu explicava assim nos primórdios, né? E aí eu acabei ontem fazendo uma explicação mais formal e hoje eu quero fazer uma explicação realmente muito didática, uma explicação que realmente pavimente os fundamentos aí para todo mundo ser capaz sempre de fazer qualquer questão, de entender qualquer questão, beleza? Então eu quero que vocês acompanhem aqui com muita atenção porque o nível dessa explicação aqui de função do segundo grau, eu garanto para vocês que é um nível totalmente fora da curva, que não existe em nenhum único curso do Brasil, tá? O que vai ser construído aqui para que você seja capaz de raciocinar, você vai perceber que vai fazer muito efeito em você, beleza? Então, vamos lá, tá? A gente está aqui, né? E a primeira coisa que eu vou raciocinar contigo é o seguinte, né? Como que eu defino quanto dinheiro eu vou ganhar com alguma coisa, né? Vamos supor que eu vá vender plataforma SAD. Eu vou vender plataforma SAD, a plataforma SAD vai custar, vamos colocar que vai custar R$ 1.200, né? Se eu quiser definir o meu faturamento, eu preciso fazer uma multiplicação sempre, né? Da quantidade de tickets que eu vendi, da quantidade de pessoas que entraram na plataforma SAD, pelo quê? Pelo valor, né? Então, se eu fiz um lançamento e eu vendi ali 200 unidades de plataforma SAD, certo? Vendi aqui... vou deixar essa caneta aqui. Vendi 200 unidades de plataforma SAD e cada uma custa R$ 1.200, não há dúvida de que eu tenho que fazer, né, o 200 vezes o 1.200 e eu vou obter aqui o meu faturamento, né? A gente faz aqui 2 vezes 12, que dá 24, e temos aqui 4 zeros. 1, 2, 3, 4, né? Então, 240 mil de faturamento, certo? Então, eu quero que vocês percebam isso, que eu multipliquei a quantidade de pessoas que comprou pelo preço. O que que você acha que seria bom para mim? Você acha que seria bom eu aumentar a quantidade de pessoas? Sim, aumentar a quantidade de pessoas vai aumentar meu faturamento. Você acha que seria bom, talvez, eu aumentar o ticket, o preço do produto? Sim, isso também aumenta meu faturamento, né? Aumentar a quantidade de pessoas ou aumentar o ticket, os dois resultam aí em aumento de faturamento, certo? Só que tem um problema, né? Geralmente, quando eu mexo no preço, isso mexe na quantidade de pessoas que adquire, né? Você imagina que coisa incrível se eu pegasse aqui esse 1.200 e eu botasse assim, ó, agora o preço vai ser 1.500. E aí 300 pessoas comprassem. Galera, isso aqui não faz sentido, vocês concordam? Isso não faz sentido. Que é óbvio que tem nuances, né? Às vezes, na verdade, a gente deixando um produto mais caro, mais pessoas compram. Às vezes, né? Mas eu quero dizer assim, não dá para contar com essa regra. Em geral, se você tem ali um mesmo público recebendo uma oferta e você foi lá e aumentou o preço, menos pessoas compram, né? E isso é uma coisa boa ou ruim? Depende. Depende, né? Imagina que eu aumentasse o preço para 1.500. Eu acabei de aumentar o preço para 1.500. E aí caiu o número de compradores, como é de se esperar. Quando a gente aumenta um preço, a gente espera que menos pessoas comprem. E agora, 180 pessoas vão comprar isso aqui. Quanto que vai dar isso aqui? Eu vou fazer 1.500 vezes 180, que é 1.000 vezes 180, 180 mil mais metade disso. Então dá 270 mil de faturamento. Olha que absurdo, né? Aumentei o preço, menos gente comprou e eu me dei bem. O meu faturamento está maior agora, né? Legal. Então, nesse caso aqui, foi muito bom, né? Mas agora vocês viram que, né, eu tive uma redução na quantidade de pessoas, mas eu aumentei o preço. Então, tá tudo certo aqui. Presta muita atenção, porque você vai ver onde que isso vai chegar, tá? E se eu abaixasse o preço, será que isso poderia ser vantajoso? Vamos supor que eu abaixo o preço aqui para R$ 1.000, né? Abaixei o preço para R$ 1.000. Então agora eu acho que mais gente vai comprar, porque está mais barato, então mais gente deve ter interesse, né? Tá mais barato, tá mais acessível, então mais gente vai querer comprar o produto, certo? Essa é a tendência mesmo, é isso que a gente costuma verificar. E se eu abaixasse o preço para R$ 1.000 e aí mais gente quer comprar o produto? Quantas pessoas? 300 pessoas agora querem comprar o produto e agora o faturamento é 300 mil. Olha que maravilha, olha que absurdo. Acabou se revelando que esse preço é melhor, né? E às vezes eu descobriria, não, eu vou baixar o produto pela metade, vou vender por 500. Aí tu fala assim, pô, você não vai faturar menos? Eu falo assim,
Imagina assim, botei o preço por 500 e agora mais gente quer comprar o produto. 400 pessoas querem comprar. Aumentou, né? Em vez de 300, 400 querem. E de 1.000 o preço baixou. Por isso que aumentou. Só que agora, qual é o meu faturamento? O meu faturamento é 200 mil. Foi o pior dos faturamentos, embora tenha o máximo de clientes comprando. Tem 400 pessoas comprando, né? E foi um faturamento ruim. Foi pior do que todos os faturamentos que eu tinha feito, né? Se eu baixasse o preço para 500, e aí na hora que eu baixei para 500, aumentou o número de interessados e aumentou para 1.000 interessados. Agora teu curso estoura. Tu tá vendendo tão barato que tem 1.000 pessoas interessadas. Aí aqui tu venderia por 500 mil. Porra, ficou maior ainda. Tá tendo o melhor faturamento de todos com esse preço. Aí tu fala assim, então eu vou baixar mais ainda o preço, eu vou vender o meu curso por R$250. E agora que tu vendeu por R$250, 1.200 pessoas compram. Então aumentou o número de clientes, só que aumentou de um jeito que não parece que vai compensar, né? Aumentou de um jeito que não parece que vai compensar. Se você fizer 1.000 vezes aqui, dá 1.200.000, dá 300 mil. Olha só, o preço voltou a cair. O faturamento voltou a cair. Ficou pior de novo, né? Ou seja, vocês viram o que aconteceu? Eu tava em 1.500, faturei 270 mil. Aí eu falei assim, vou baixar o preço. Aí, olha, mais gente está comprando. Em vez de 180, tem 200 pessoas comprando. Aí eu faturei menos. Aí eu falei, vou baixar mais ainda o preço. Aí eu faturei mais. Baixei o preço, tem mais gente comprando. Aí eu falei assim, vou baixar mais ainda o preço. Aí, cacete, eu faturei muito mais. Falei, vou baixar mais ainda. Agora eu faturei ruim. Ficou pior de novo, né? Isso aqui é só um exemplo. Eu montei isso aqui da minha cabeça, mas vocês estão percebendo que não tem aqui uma reta. Tá sempre ficando... quanto menor você botar o preço, melhor vai ficar. E se eu botar o preço a R$1? Pô, Pedro, tu vender teu curso Plataforma SAD a R$1. R$1. O Brasil inteiro vai querer, Pedro. 100 mil pessoas vão querer teu curso. 100 mil. Eu tinha 1.200, agora eu tenho 100 mil. Tá bom, mas o meu faturamento é 100 mil. Olha que merda. Tá muito menor do que estava antes. Muito menor. Né? Pedro, você botar teu curso caríssimo. Bota teu curso... Será que se eu botar a Plataforma SAD por 10 mil, vai vender? Vai, pô. Vai vender. Quantas pessoas vão pagar 10 mil na Plataforma SAD? 10 pessoas pagaram. Aí faturou 100 mil também. Olha só. Também é um faturamento baixo. Ou seja, tem que... Para vender mais, me responde aí. Tem que aumentar o preço e diminuir os clientes? Ou tem que baixar o preço e aumentar os clientes? Você vai falar assim, não dá para saber só assim. Tem um ponto perfeito em que fica muito top. Nesse exemplo aqui, foi esse aqui, né? Ou seja, o preço tem que baixar até 500, mas não pode baixar demais, e os clientes subiram até 1.000, mas também não vai subir demais. Nesse ponto, você tem o equilíbrio ideal do melhor faturamento de todos, o preço perfeito. Entendeu? Isso é uma função de segundo grau. Como que eu descobri o meu faturamento? Eu sempre multipliquei o valor do produto pela quantidade de pessoas que estão comprando o produto. Certo? Certo, essa foi a primeira lição. Isso aqui é uma lição imaginária, né? Uma lição para deixar a mente de vocês fresca para o que vai vir agora, né? O que vai vir agora a gente começa a engrossar cada vez mais e vai ficar muito simples de entender da mesma forma. O dono de uma loja de materiais esportivos deseja saber qual é o maior valor possível que pode vender, pelo qual ele pode vender um skate para ter o maior lucro possível. Galera, por favor, para aqui, não fica, eu vou ler isso aqui sozinho. Não tem problema, você deve saber fazer sozinho, tudo bem, mas é para você aprender o drive de pensamento aqui, né? Aqui você entende que ele só falou uma coisa normal, uma coisa que eu mesmo acabei de falar. Ele quer saber qual é o preço perfeito, qual é o maior valor possível que ele pode vender um skate para ter o maior lucro possível. Qual é o maior valor possível que ele pode vender um skate para ter o maior lucro? Ele quer o que todo mundo quer. Detalhe, né? Eu estava falando de faturamento bruto, ele já está falando aqui de lucro, ou seja, lucro você tem que tirar a sua despesa para ver só quanto você lucrou. Não vai fazer diferença alguma, vocês vão ver. Agora que vem o ponto. O fornecedor informou que o custo do skate é de R$100. Galera, o que significa dizer que o custo do skate é de R$100? Não é que a pessoa paga R$100, é que ele gasta R$100 para fazer o skate, você entende? O fabricante já começa tendo esse prejuízo. Ele gasta R$100 para fazer o skate não aparece na mão dele assim, do nada, né? Ele já tem um custo ali com o skate. Entenderam isso? O custo se é R$100 é uma responsabilidade dele. Em seguida, o proprietário da... Ou seja, se eu falar assim, ó, ele está vendendo esse skate por R$200, qual é o lucro dele? Ele vendeu por 200, mas tem que tirar 100 que ele pagou. Ou seja, o lucro dele é 100. Todo mundo pegou esse raciocínio? Se eu falar assim, ele está vendendo esse skate para o cliente por R$500, qual é o lucro dele? O lucro dele é 400, porque ele vende por 500, mas ele gasta 100. Sempre.
Se eu falar assim, ó, ele tá dando esse skate de graça, ele tá distribuindo o skate. Qual é o lucro dele? Menos 100, ou seja, é um prejuízo. Ele tá perdendo 100 reais. Ele não tá apenas dando um presente de graça para alguém. Ele também tá com 100 reais de prejuízo, porque ele gastou 100 para fazer o skate. Se ele entregou de graça, ele perdeu 100 reais. Entendeu? Prejuízo puro. Ah, ele tá vendendo por 100 reais. Qual é o lucro dele? 0. Tá vendendo por 100 reais, o lucro é o quê? Ele vendeu por 100, mas ele gastou 100. O lucro é 0. Tá no 0 a 0. Entendeu? Imagina alguém, né? Que existe isso. Existe alguém que gasta 100 reais pra fazer um skate e vende ele por 100? Não faz sentido, porque a pessoa tá terminando no 0 a 0. Por que ela teve todo o trabalho, então, de fazer o skate? Né? Então, todo mundo quer vender por um preço maior do que gastou. Então, em seguida, o proprietário da loja efetuou uma pesquisa de mercado que concluiu que o número de interessados para comprar um skate é dado por 500 menos X, sendo X o preço de venda. Olha isso. Vocês lembram quando eu falei assim, ó, o número de pessoas que comprou a plataforma SAD? Eu falei vários números, né? Teve uma hora que comprou 500 pessoas, que compraram 1.000 pessoas, que compraram 300 pessoas. Lembra disso? Né? Eu já tirei daqui. Ele deu aqui uma fórmula, uma função para você saber o número de pessoas que vai comprar o skate. 500 menos X. Galera, isso aqui não é o faturamento nem nada disso, né? Isso aqui é só o número de compradores. Como é que eu descubro o número de compradores? O número de compradores é uma função, né? Vamos chamar de função. Vamos chamar assim de compradores, né? Vamos chamar de compradores mesmo, clientes, né? Vamos chamar de clientes em função de X. Porque o número de clientes, ele acabou de falar que depende do valor de X. Como assim? Ele acabou de dizer, o número de clientes, ele é dado por 500 menos X. Entendeu? Essa fórmula aqui, ela diz qual vai ser o número de clientes que o cara vai ter. Essa fórmula diz isso, qual vai ser o número de clientes que o cara vai ter. Vai ser 500 menos X. Aí tu pergunta assim, mas quem é o X? Ele falou quem é o X. É o preço de venda do skate. Ou seja, se você falar, o skate é 100 reais, qual vai ser o número de compradores? Vai ser 500 menos X, só que o X é 100. Então, qual vai ser o número de compradores? 500 menos 100. Entendeu? O número de compradores vai ser esse, vai ser 500 menos 100. Qual vai ser? Vai ser 400. 400 pessoas vão comprar. E se você falar agora que o X, ele tá mais caro, tá 200, né? Qual vai ser o número de compradores? 500 menos X. Só que o X sendo o 200. O número de compradores ficou 300. Tem menos gente comprando, porque o preço está aumentando. Agora o skate vai ser 400 reais. O número de compradores é 500 menos X, então é 500 menos 400. Só 100 pessoas querem comprar esse skate agora. O skate agora tá 490 reais. Porra, tá caríssimo. 500 menos X, só que o X é o preço do skate, 490. Só 10 pessoas querem comprar esse skate. Entendeu? Perfeito, né? Então você consegue descobrir quantas pessoas vão comprar o skate. Depende só do preço do skate. Tá, mas isso aqui é o suficiente para você saber quanto que você vai faturar? Né? Não dá para olhar sozinho isso aqui, porque isso aqui só diz o quê? O número de compradores, entenderam? Eu botei compradores em função de X. Tem problema? Eu poderia ter botado F de X, eu poderia ter botado Y. Ah, botar Y. Y é igual a 500 menos X, sendo que Y é o meu resultado do quantos clientes querem o skate. Eu estou acostumando vocês com nomenclatura de função. Por que eu botei C em função de X? Porque os compradores dependem de X. Dependendo de quanto for X, eu vou saber quantos são os compradores. Ok. Isso significa que se os skates fossem doados gratuitamente, ou seja, o que é o skate doado gratuitamente? É quando o X não custa nada. Quantos compradores ele teria? 500 menos X. Isso aqui, 500 menos X nesse caso aqui, o skate está de graça. É 500 menos 0, ou seja, 500 pessoas querem o skate, mas porra, o skate está de graça. Por isso que tanta gente quer esse skate, porque ele está de graça. Então você tem 500 compradores, mas tu não vai faturar nada, tá? Então isso que ele falou que nem precisava, né? Se eles fossem doados gratuitamente, ele fala ainda X igual a 0, haveriam 500 pessoas interessadas. Note que, ao aumentar o valor do skate, o número de pessoas interessadas em comprá-lo diminui. Alguma novidade para alguém aqui?
Não, né? Quando eu aumento quando eu aumento o valor do skate, o número de pessoas diminui. De acordo com tais informações, agora que o bicho vai pegar, determine uma maneira de obter o lucro da loja com a venda de skates. Bem, para eu saber o lucro dessa loja com a venda de skates, eu preciso de duas coisas, né? Eu poderia multiplicar... Vamos lá, o que acontece se eu multiplicar aqui? Né, o preço do skate vezes o número de clientes. Eu não vou obter o lucro, eu vou obter o faturamento. Né? Se eu falar assim, o skate foi vendido por R$500 e teve ali, não sei, 100 clientes comprando. Então, tu faturou o quê? R$50 mil. Mas eu quero saber o lucro, ou seja, eu quero saber só o que o dono da loja tirou. Mas assim, não tem mistério, porque o skate foi vendido por R$500, mas eu posso dizer que o cara lucrou o quê? Lucrou 400, você concorda? Você percebeu? Porque lembra que o skate custa R$100? O skate custa R$100. Então, se tu falar que o preço que tu vendeu o skate custa R$100 por fabricante. Se tu falar assim, você vendeu ele por 500 pila. Quanto que você lucrou? Lucrou 400. Então, você observa que eu posso já construir uma outra função aqui, que é a função do lucro. E ele não deu essa função, mas eu posso construir. Veja se não está certo. Olha só. Eu vou construir uma função chamada lucro. Então, vou colocar lucro. Mas eu vou colocar em função de x também. Como assim? Porque você concorda comigo que o lucro também depende muito de quanto custa o skate? Para o cliente, de qual o preço de venda do skate? Concorda comigo? Porque é fato que o cara vai perder R$100 sempre. Ele sempre paga R$100 pelo skate que ele está vendendo. Mas depende... Quanto que ele vai lucrar? Depende de quanto ele conseguiu vender para alguém. Então, qual é, por exemplo, o lucro que ele tem quando ele vende o skate? Ó, presta atenção, esse X aqui é sempre o preço do skate de venda. Se ele falar que o X é 400, o lucro dele é esse 400 que ele vendeu, menos quem? Menos 100. Se ele falar que ele vendeu o skate por 500, é 500 o quê? Menos 100. O lucro dele aqui é só 400, o lucro dele aqui é só 300. Porque ele sempre vai ter que descontar R$100. Qual é o lucro dele caso ele venda o skate por R$100? Ele vendeu por 100, mas ele já tinha perdido 100 de prejuízo, porque... de prejuízo não, é o custo que ele tem mesmo para vender o skate, né? Ele já gasta 100 aqui, ó. Os skates têm um custo de R$100. Ó, o fornecedor informou que o custo é R$100. O custo para o fabricante, tá? Para o vendedor. Então, ele ficou no 0 a 0. O lucro dele aqui foi 0. Qual é o lucro dele se ele vender esse skate por R$50? 50 menos 100, não tem lucro, tem prejuízo. Tomou prejuízo, tá? Perdeu R$50 nessa operação, porque pagou 100 no skate, mas vendeu por 50, né? Então, ficou bem claro que para eu descobrir o lucro, eu só preciso fazer o quê? O preço que você está cobrando no skate menos 100. Isso é sempre o lucro, porque o cara sempre pagou R$100 no skate, então X menos 100. Percebeu? Todo mundo está visualizando? Eu acabei de construir uma função para o lucro. Acabei de construir uma função para falar o lucro do cara. O lucro do cara é o quê? Ué, o lucro desse cara é sempre o quê? O lucro em função de X é o quê? Qual é a fórmula que sempre vai dizer o quanto que ele ganhou? X, que é o preço que você gastou que é o preço que você vendeu para o cliente. Você vendeu para o cliente por 300, 400, 500 e você só tem que tirar 100 disso. Estou com duas funções. Uma é a quantidade de clientes em função de X, porque dependendo do preço, você tem mais ou menos clientes. E ele me deu essa função, ele falou 500 menos X. E a outra é o lucro dependendo do preço. Dependendo do preço, você tem mais ou menos lucro. Você sempre vai pegar o preço que você usou para vender e vai descontar 100 para saber quanto você lucrou. Beleza. Mas como que você agora... Isso aqui é uma coisa. Eu posso descobrir o número de compradores. Tá, eu posso descobrir o lucro. Então, vamos pensar. A gente sempre vai estar usando o mesmo X em cima e embaixo, né? Porque, pô, ele definiu o preço do skate, que é X, e aí ele também vai aplicar esse X aqui, porque 500 menos X vai descobrir quantos vão comprar e X menos 100 vai descobrir quanto ele vai lucrar. Vamos descobrir, então, quanto ele vai lucrar agora. O que você tem que fazer? Quanto ele vai lucrar, ó. Qual vai ser o lucro se... ele falar assim, ó, galera, o preço da venda do skate é 200. O preço da venda do skate é 200. Tu vai ter que fazer duas coisas, você concorda? Primeiro, tu vai ter que descobrir quantas pessoas vão comprar. Quantas pessoas vão comprar? A fórmula é essa. 500 menos X, sendo X o preço da venda. O preço da venda está definido que é 200. Não vai mudar agora. É 200. Tá. Então, quantas pessoas vão comprar? 500 menos X. Só que o X é 200. Tenho 300 compradores. Legal. Guarda esse número.
Tá, mas quanto que ele vai lucrar a cada comprador? É óbvio que eu poderia pegar aqui esse 300, eu tenho 300 compradores e eu tenho o X sendo 200 aí. Mas se eu fizer aqui, ó, esse 200, aqui, ó, se eu falar assim, ó, 200 é o preço e 300 são os compradores, isso vai me dar o meu faturamento, mas eu quero saber o lucro nesse caso aqui. Então, o lucro, eu já vou primeiro falar assim, quanto que ele vai lucrar a cada um desses skates? Ele vai vender 300 skates, mas quanto ele lucra? X menos 100, só que o X é 200. Então, ele vai lucrar o quê? 200 menos 100, que dá 100. Então, ele vai lucrar R$100 a cada skate e ele vai vender 300 skates. Quanto que ele vai lucrar, então? Eu vou multiplicar aqui o 100. Eu vou multiplicar o 100 pelo 300. Todo mundo concordou? O 100 aqui é o lucro por skate e o 300 é a quantidade de compradores. E já vai sair aqui o lucro dele. Ele vai ganhar quanto? Vai lucrar 30 mil de lucro líquido na mão dele. Perceberam? Eu multipliquei a resposta daqui de cima pela resposta aqui de baixo. Eu fiz 300 vezes 100. Eu vou ligar o chat só para perguntar, estão entendendo isso? Tá bem básico mesmo até agora, mas tá dando para sacar? Quem tá com a câmera ligada também me dá o feedback. Tá dando para sacar, né? Então, legal, ele lucrou 30 mil. Só que, o que você sugeriria ele fazer? Você pode falar assim, eu vou sugerir então que ele aumente o preço do skate. Lembra que o preço tava 200? E quando o preço está 200, ele lucrou quanto? Se x é igual a 200, ele está lucrando 30 mil. Tá, então eu vou testar uma variação de preço, né? Eu vou falar assim, e se x for... Ele fala assim, vou aumentar o preço desse skate, vou botar o skate por R$400. Agora o skate está mais caro, menos pessoas vão comprar, mas também você vai ter mais lucro a cada skate, né? Como que vai funcionar isso? Bem, se você vai vender o skate por R$400... Quantas pessoas vão comprar? A fórmula é 500 menos x, só que o x aqui é 400, tá? Então aqui, ó, 500 menos 400, né? Isso dá 100. Isso deu 100 pessoas querendo comprar. É bem menos gente. Antes a gente tinha 300, agora só tem 100. Tá, mas e o lucro dele a cada skate? Tu vai vender por 400, então é 400 menos 100, que é o teu custo que tu sempre tem. Qual vai ser o lucro? É 400 menos 100. Tu vai lucrar 300 por skate, vai lucrar mais por skate. Antes você lucrava apenas 100, agora tu lucra 300. Tá, quanto que você lucra, então, no geral? Você vai multiplicar isso por isso. Porra, lucrou a mesma coisa. Lucrou 30 mil do mesmo jeito. De duas formas diferentes. Você fala assim, então eu vou subir o preço do skate. Eu vou botar o preço do skate para ser 450. Vou deixar o skate mais caro para ver o que acontece. 450. O que vai acontecer? Quantos compradores você vai ter agora por 450? Você vai ter 500 menos 450. Ó, 500 menos 450. Olha só, você só tem aqui agora 50 compradores para o teu skate. E qual vai ser teu lucro? Vai ser o quê? 450 menos 100. Vai ser 350. Então, você vai lucrar 350 por skate. Quanto você vai lucrar, então, no total? Vai lucrar 350 e em 50 pessoas, né? Faz o quê? 350 vezes 50. É a mesma coisa que 350 vezes 100, que dá 35 mil, só que dividido por 2. Olha que tragédia. Lucrou apenas 17.500. Cagou tudo completamente. Entendeu? Agora, quantos compradores tem? 500 menos aquele preço, que é 450. Tem só 50 compradores. Qual vai ser o lucro? 450 menos 100. É só 350 de lucro. 50 vezes 350 vai lucrar 17.500. Olha que merda. Ficou muito pior do que estava antes. Isso é uma função de segundo grau. Mas o que você... Agora você pergunta assim, pô, Pedro, mas então, para eu saber, como é que eu faço para saber quanto que esse cara... Qual é o ponto perfeito da venda dele? Então, você vai fazer a mesma coisa que tu já estava fazendo. Você reparou que a gente estava sempre pegando o valor disso aqui e multiplicando pelo valor disso aqui? Não foi isso? A gente está sempre pegando essa função e multiplicando por essa função. Então, agora eu vou fazer isso com as funções em si. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. A fórmula do lucro, a fórmula final, né? Vamos colocar assim, a fórmula final, né, em função de x, ela é dada pelo quê? A fórmula final, né? A forma que vai resumir toda a situação, ela é dada quando eu multiplico a equação dos compradores pela equação do lucro. Todo mundo em função de x. Então, na verdade, eu tenho que pegar essa equação aqui de cima, que é quem? 500 menos x. Tem uma equação aqui que é 500 menos x. É a equação dos compradores, a quantidade de compradores. E eu vou multiplicar ela pela equação do lucro, que é x menos 100. X menos 100.
Fazendo isso aqui, o que vai acontecer? Bem, quando antes eu pegava ali a quantidade de compradores, tenho 200 compradores e multiplicava pelo lucro, tenho 300 de lucro, eu obtinha ali, 30 mil. Bem, agora eu vou fazer isso com as fórmulas, mas sem dizer quem é o X, porque antes eu estava tendo que dizer o X. E se o X for 300? E se o X for 400? E se o preço do skate for 100? E se eu não disser quem é o X, o que acontece? Galera, vamos multiplicar isso aqui. Como que se multiplica isso aqui? Você precisa... Aqui tem 2 pessoas e aqui tem 2 também. Você precisa multiplicar todo mundo por todo mundo. Você precisa primeiro pegar o 500 e multiplicar o 500 pelo X, depois multiplicar o 500 pelo menos 100. Depois você vai pegar a segunda pessoa, que é o menos X. Você vai multiplicar o menos X pelo X e o menos X pelo menos 100. Então, você vai fazer todo mundo se cruzar, beleza? Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora, tá? 500 vezes X. 500X. 500 vezes menos 100. Pera aí, primeiro sinal. É mais 500 vezes menos 100. Se é mais com menos, eu sei que vai dar menos. Agora, 500 vezes 100 dá 50 mil. Então, 50 mil. Número com número, 50 mil. Próxima pessoa é o menos X. Menos X vezes X. Pera aí. Menos com mais, aqui tem um menos e aqui tem um mais oculto. Isso dá menos. Menos com mais dá menos. E X vezes X dá X ao quadrado. Então, X ao quadrado. Agora, esse mesmo menos X, que já multiplicou o X, vai multiplicar o menos 100. Menos com menos dá mais, né? Então, tem menos X vezes menos 100, dá mais. E quanto que é X vezes 100? É 100X. 100 vezes X dá 100X. Pronto, eu multipliquei todo mundo. Agora, eu só vou juntar quem dá para juntar. Por exemplo, eu tenho aqui 500x e eu tenho aqui 100x. Concorda que os dois são números com x? 500x e 100x, eu tenho 600x. Então, aqui, ó, eu tenho 500x e tenho 100x. Quantos x eu tenho, na verdade? Na verdade, eu vou juntar e vou dizer que eu tenho 600x. Esse 50 mil aqui tá solto, vou deixar aqui menos 50 mil mesmo, não tenho o que fazer com ele. E esse menos x ao quadrado também tá solto, vou deixar aqui menos x ao quadrado. Posso dar uma organizada leve nisso? Por exemplo, eu não vou mudar o sinal de ninguém, eu só vou pegar esse cara que é o menos x ao quadrado e vou escrever ele aqui no início, porque eu gosto de ver assim, né? Então, aqui, ó, peguei e vou colocar assim, ó, menos x ao quadrado, e depois eu vou colocar o 600x, que é um 600x positivo, então aqui mais 600x, e agora esse menos 50 mil eu vou colocar no final, menos 50 mil. Acabou. Virou uma equação do segundo grau. Virou uma equação do segundo grau que me fornece o quê? Me fornece quanto que esse cara vai lucrar dependendo do preço que ele colocar no skate dele. É assim que nasce uma equação do segundo grau. Você pega uma situação dessa, que é uma situação complexa, que é uma situação que ela pode ficar melhor ou pior, e você multiplica essas duas funções aqui do primeiro grau, e você obtém o quê? Você obtém uma equação do segundo grau, você obtém uma função do segundo grau, que é essa aqui embaixo, certo? O que você pode fazer com ela? Então, agora eu estou apagando aqui, a gente vai ficar só com ela, tá? Porque a gente já obteve aí o que a gente precisava, a gente chegou nela. Então, notem que a partir de uma situação puramente descritiva, né? O cara só falou como é que funciona o negócio dele, a gente foi capaz de chegar na função do segundo grau, né, que a gente precisa chegar. Agora, olha para essa equação do segundo grau aqui, né? Vamos colocar aqui que ela é igual a zero ou que ela é igual a f de x, tanto faz, né? E vamos pegar ela e usar ela, né? Então, como assim vamos pegar e usar? E a gente está com a equação aqui, né? A gente vai pegar ela, chega ela aqui para o lado, né? Se você fala aqui, ó, f de x é igual a... Pronto. O que significa agora? Que basta você inserir o valor de x que tu quer e tu vai saber quanto que esse cara vai lucrar, né? Na verdade, eu nem vou chamar de f de x, eu vou chamar de lucro final, né? Lembra? Eu tinha chamado, né, de fórmula final. Então, fórmula final, né? Vamos colocar assim, vamos colocar lucro em função de x. Eu sei que a outra eu já tinha chamado de lucro, mas essa aqui que é verdadeiramente a fórmula final do lucro, né? O que eu faço aqui? Escolhe um valor para x, cara. Escolhe um valor para x e coloca aqui. Fala assim, ó, o preço do skate vai ser 200. Preço do skate vai ser 100. Vamos começar assim, o preço do skate vai ser 100. Então, vamos testar isso aqui para quando o preço do skate é 100. O que acontece se o preço do skate for 100? Eu estou querendo lucro em função de 100. Então, eu vou substituir o 100 aqui em tudo que é x, beleza? E vou executar. Vamos lá, vamos fazer isso. Então, o lucro em função de 100 é como? Primeiro, menos x ao quadrado. Então, é menos 100 ao quadrado. Entendeu? Eu troquei o x pelo 100. Entendeu? É menos 100 ao quadrado. Beleza? Mais 600x.
600x, eu vou botar 600 vezes x, só que o x é 100, porque eu defini que o preço do skate vai ser esse, que o preço do skate vai ser 100. E menos 50 mil. Certo? Tá visualizando? Todo mundo tá, né? Vamos executar aqui agora. Lucro em função de 100 é como? 100 elevado ao quadrado é 10 mil. Então, aqui a gente vai ficar com menos 10 mil. Né? Mais 600 vezes 100 é o quê? 60 mil. E menos 50 mil, tá? Só para quem ficou com dúvida, por que que aqui no menos x ao quadrado eu fiz desse jeito? Porque, galera, eu estou substituindo o x. Então, é menos x ao quadrado. O x é 100. Eu peguei ele, o x é 100. Então, esse ao quadrado aqui, ele está nesse x. Tá? O x aqui, quem está ao quadrado? O x. E o x é 100. Então, está o 100 ao quadrado e tem um menos, entendeu? Então, você pode pegar e descobrir o x ao quadrado e depois botar o menos. Então, eu descobri o x ao quadrado e botei aqui menos. Quanto é que ficou, então, a resposta dessa equação quando eu botei ali o valor de 100? Eu não sei se vocês perceberam. Então, vamos lá. Tem 60 mil aqui e eu estou devendo 50 mil e estou devendo 10 mil. Então, estou devendo 10 mil, estou devendo 50 mil, estou devendo 60 mil. E tenho 60 mil. Resposta, 0. E totalmente o esperado, porque quando eu vendo o skate por 100 reais, lembra que eu já tinha um custo de 100 reais? Eu realmente não ganho nada. Eu não lucro nada. Mesmo que eu venda 500 skates. Só que nota que aqui eu não preciso ficar pensando nisso. Aqui eu só preciso botar o valor e ele já calcula tudo para mim. Ele já vai me dizer quanto que eu vou lucrar no final das contas. Tá dando para sacar isso? Tá dando para perceber isso? Outra coisa, então vamos começar a fazer o seguinte, vamos começar a construir aqui uma tabela, né? Vamos começar a plotar isso aqui numa tabela? A gente vai fazer isso agora, tá? Então, vou tirar isso aqui de cima, tá? E vou ficar, mais uma vez, apenas com a função, tá? Galera, isso aqui é uma coisa longa, essa aula aqui ela tem um experimento longo que vai mostrar tudo de uma vez para vocês, que vocês vão ganhar uma confiança, assim, realmente para sempre, tá bom? Então, eu vou deixar aqui escrita bem bonitinho qual é a função, né, do lucro para esses skates aqui. Ela é menos x ao quadrado mais 600x menos 50 mil. Tá, isso aqui vai me dizer sempre qual vai ser o meu lucro e eu só preciso botar o preço do skate. Então peraí, eu vou criar aqui agora uma tabela para isso. Vou criar uma tabela que eu consiga ter essas informações. Então, vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó, qual vai ser o preço do skate. Ó, o preço do skate, o preço X, né? E eu quero saber qual vai ser o meu lucro, dependendo desse preço X. Então, fala aí um preço pra gente testar. Pô, Pedro, e quando o skate custar 50 reais? Então, lucro em função de 50. Menos, aí o 50 ao quadrado, mais 600 vezes 50, menos 50 mil. Então, menos o 50 ao quadrado é 2.500, então menos 2.500. Mais 6 vezes 5, 30. Com esses 3 zeros, 1, 2, 3. Menos 50 mil. Perfeito? Quanto é que deu isso aqui? Estou devendo 50 mil, porém, eu tenho aqui 30 mil. Então, na verdade, estou devendo só 20 mil, mas eu também estou devendo 2.500. Então, eu estou devendo aqui 22.500. Então, olha o meu lucro. Foi menos 22.500. Olha que terrível. Pedro, por que o meu lucro foi menos 22.500? Porra, deve ter sido porque você botou o preço do skate por 50, sendo que tu paga 100 nele. Então, cada skate que tu vendeu, tu perdeu 50 reais. Terrível. Lembra lá da fórmula? Quantos compradores estão interessados? Ah, os compradores interessados é 500 menos X. Aí tu botou de 50, então tu ficou com 450 pessoas interessadas. Nossa, 450 pessoas, tá, mas lembra como é que era o lucro? O lucro era X menos 100, sendo que o teu X aqui foi 50. E 50 menos 100 quer dizer, a cada skate tu vai ter menos 50 de lucro, ou seja, vai ter 50 de prejuízo. Faz 50 vezes 450, vai dar o quê? 22.500 negativo. Tomou um prejuízo de 22.500 porque vendeu o skate por 50 reais. Sacou? Fala assim, pô, vou vender aqui o skate por 100 reais, então. A gente já sabe a resposta. Dá 0 de lucro. A gente já tinha acabado de fazer. Quando bota o 100 ali, deu 0 de lucro, né? Vou vender por 200, Pedro. Será que 200 vai ficar melhor? Bota na equação do segundo grau que você vai ver. O que vai acontecer. Né? Vou vender o skate por 200. Então, agora eu quero o lucro em função do X ser 200, que é o preço do skate. Menos, aí 200 ao quadrado, mais 600 vezes X, que é o 200,
né? Estou substituindo aqui, menos 50 mil, que é o termo independente, que não vai modificar. Né? Então, menos, só que 200 ao quadrado é o quê? É 2 vezes 2, 4, com 1, 2, 3, 4 zeros. Então, é menos 40 mil. Mais 6 vezes 2, 12, com 1, 2, 3, 4 zeros. Menos 50 mil. Então, você está com 50 mil aqui de prejuízo. Você tem aqui também 40 mil de prejuízo, então você está com 90 mil aqui, ó, menos 50 mil com menos 40 mil, você tem menos 90 mil. Mas tu tem 120 mil aqui para bater. Então, na verdade, ficou 30 mil positivo, né? Menos 40 mil com mais 120 mil, tu tá com 80 mil positivo. Tira 50, fica com 30 mil positivo. Então, olha que perfeito, você ficou com 30 mil de lucro, né? Então, olha só, aqui tu já teve 30 mil de lucro. Bota outro preço, vê se dá para melhorar isso. Fala que tu vai vender esse skate aqui por 300 reais. Vou vender o skate por 300 reais. Então, qual é o lucro em função de 300? O lucro em função de 300. Menos 300 ao quadrado, né? Mais 600 vezes esse mesmo 300, menos 50 mil. 300 ao quadrado, né? 3 vezes 3 dá 9. Aí 1, 2, 3, 4 zeros. Só que é menos, né? Aí agora, mais 6 vezes 3, 18. Aí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E menos 50 mil. Tu tem 180 mil. Retira 90 mil, tu tem 90 mil. Retira 50 mil, tu tem 40 mil. Ah, porra, melhor ainda. Né? Quando eu vendo ele por 300 reais, cai o número de interessados, né? Só que eu consigo lucrar mais com isso. Eu consigo lucrar 40 pratas. Então, eu vou tentar aumentar um pouco mais o preço e ver se isso vai se repetir. Se eu aumentar, talvez se eu vender o skate por 350, né? Talvez eu ainda consiga lucrar ainda mais, né? Porque eu vim aumentando o preço aqui, ó. Aqui eu tava vendendo por 50, eu me ferrei total. Quebrei minha fábrica, né? Vendi por 100, fiquei no 0 a 0. Vendi por 200, lucrei 30 mil. Vendi por 300, lucrei 40 mil. E se eu vendesse esse skate por 350? Né? Não vamos aumentar muito, não vamos botar para 350, porque vai cair um pouco o número de interessados, mas vai aumentar o faturamento. Então, vamos ver se aumenta mesmo, né? Qual é o lucro em função de 350? Vocês não sabem onde isso vai parar, galera. Isso aqui, vocês vão entender tudo de função do segundo grau agora já. Tudo. Vai fechar tudo, né? Nessa aula aqui eu já vou conectar com um gráfico, já vou fazer tudo, vocês já vão ficar sinistros, tá? Então, lucro em função de 350, quanto que é? Menos, aí o x ao quadrado. Só que o x é o quê? É o 350 ao quadrado. Faz primeiro, né? Mais 600 vezes o x, sendo que o x é 350. Então, 350. E menos 50 mil solto aqui, que é o termo independente. Tá, 350 ao quadrado é 35 vezes 35, né? E ainda com 2 zeros. 35 vezes 35, nossa, que bosta. Eu vou fazer 30 vezes 35, que dá 350, 1050, só que com 5 vezes 35, mais 175. Então, isso daqui deve dar 1.225. Eu acho que dá isso, 1.225 com esses 2 zeros, né? Alguém vai conferir aí? Deixa eu fazer aqui antes, ó. Deixa eu já pegar aqui logo. 350 vezes 350. 350 vezes 350. 122.500. Pronto, né? Então, só que negativo, né? Porque o sinal de negativo está fora. Então, fez aqui ao quadrado e ficou negativo. Mais 600 vezes 350. Quanto é que é? 6 vezes 35, eu vou fazer 2 vezes 35 e depois ter. O 6 eu sempre vejo como 2 vezes 3. Então, 2 vezes 35, 70. Vezes 3, 210. Então, pronto. 6 vezes 35 dá 210. Só que tem 3 zeros. 1, 2, 3. E menos 50 mil, que a gente sempre coloca aqui, né? Tá, tenho 210 positivo. Tira 50 mil, eu vou ficar com 160 positivo. Agora, 160 menos 122.500... 160 menos 120 dá 40, menos 2.500 dá 37.500. Opa! Quando eu botei o preço do meu skate a 350, eu lucrei 37.500. Caiu um pouco, tava melhor antes, né? Antes eu tava me dando melhor, né? O que houve, né? É o normal, né? Ninguém disse que pode aumentar o preço para sempre, que você sempre vai se dar bem. Não, né? E se eu agora colocar o preço dele a 400? Vou botar o skate ainda mais caro para ver se muda alguma coisa, né? Vamos ver aqui então, botar aqui o preço a 400, né? Ó, lucro em função de um preço de 400 menos 400 ao quadrado mais 600 vezes 400 menos 50 mil. Menos, quanto é 400 ao quadrado? 4 vezes 4, 16. E aí 16 com
os 2 zeros também ao quadrado, então 4 zeros, mais 6 vezes 4, 24, 1, 2, 3, 4. Cara, bizarro, né? É tão simples fazer conta assim, né? Cada pessoa lá na hora armando essas contas. 600 vezes 400. 600 vezes 400. Imagina só que loucura, né? Impossível. Não tem como você aprovar em medicina assim. Impossível, impossível, impossível. Não rola. Isso é inviável. Não tem como, né? Isso, porra, é loucura. É mais confiável fazer de cabeça, né? 6 vezes... Qual a chance de errar? 6 vezes 4? 24. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 0, né? Então, 24. Botei os 4 zeros. Menos 50 mil. Eu tenho 240 mil positivo. Só que eu perco aqui 160. Deixa eu tirar primeiro 50, né? Eu perco 50 mil, fico com 190. 190 menos 160 fica o quê? Em 30. Piorou ainda. Tudo bem, eu tô com lucro ainda. Só que tá só piorando, na verdade, né? Eu voltei a lucrar 30 mil. E se eu aumentar... Galera, vocês estão entendendo que eu estou fazendo aqui uma aula para, alunos, né, que realmente se importam ali com conhecimento. Então, eu não estou tendo pressa aqui. Eu não estou, macete rápido, não sei o que eu estou ensinando de um jeito que vocês vão aprender o negócio para sempre. Aprender o negócio com uma perfeição incrível, tá? Vamos colocar agora por... Então, você viu, o preço, o meu lucro estava subindo, subindo, descendo, descendo. Será que agora vai descer mais ainda? Né? Se eu botar por 450... Vamos ver se eu botar por 450. Então, qual é o meu lucro em função de um preço X de 450? Né? Essa fórmula aqui ela já está condensando tanto o que acontece com os clientes, né, os interessados. Lembra, isso aqui veio daquele 500 menos X e também o que acontece com o lucro, que é X menos 100. Então, essa função de segundo grau ela já unifica tudo o que acontece para mim. Tá? Vocês vão ver onde isso vai dar. Lucro em função de 450. Então, menos, aí tem o 450 ao quadrado, certo? Mais 600x. 600 vezes esse mesmo 450. Menos 50 mil. Tá, então aqui, o lucro em função de 450 é igual a menos, quanto que é 450 vezes 450, né? Fazer isso de cabeça também, fazer 45 vezes 45. Aí eu vou fazer 40 vezes 45, que dá 450, 900, 1.800, 1.800 com mais 5 vezes 45, que dá 222,5. Porra, então complicado. Bizarro, não, assim não dá. 45 vezes 45. 450, 900, 1.800, 1.800 mais metade de 450, 1.800 mais 225. Então dá 2.025 menos 2.025 com 2 zeros, dá 202.500. Vamos ver. 450 vezes 450, 202.500. Então, né, vamos lá. Mais 600 vezes 450. Faz só o 6 vezes o 45, né? Em vez de fazer 6, você faz 2 vezes 3, que o 6 é isso, é 2 vezes 3. Então, 2 vezes 45, 90. 3 vezes esse 90, 270. Então, 270 com 1, 2, 3 zeros, tá? Menos os 50 mil lá, tá? Então, eu tenho 270 mil, retirando aqui 200... Vamos retirar aqui 202.500. Tira 200 mil, fica 70 mil. Tira 2.500, fica 67.500. 67.500 menos os 50 mil, eu tenho 17.500 de lucro. 17.500 de lucro. Cacete, tá uma merda. Está piorando o meu lucro cada vez mais, né? Se eu colocar isso aqui a 500, aí já era, né? A 500 o meu lucro vai a 0, tá? É o que estava dizendo lá, né? Que se eu colocar o preço do skate... Vamos testar. Se eu colocar o preço desse skate aqui 500, quanto que vende, né? Se eu colocar aqui o preço do skate a 500, o que acontece? A gente já sabe, né? Que o número de interessados era o quê? Era 500 menos X. Só que 500 menos 500 tá tão caro que não vai ter ninguém interessado. Então, o que a gente espera é que o lucro seja 0. Mesmo que o lucro... Pedro, mas o lucro é X menos 100. E aqui tu tá vendendo por 500 menos 100, tu vai ter 400 de lucro. Mas ninguém vai comprar, filho. O problema é que ninguém vai comprar. Entendeu? Tá dando para sacar? Então, vamos lá. Lucro em função de 500 menos a x ao quadrado, que é o 500 ao quadrado, mais 600 vezes x, que é o 500, menos 50 mil. Então, 500 ao quadrado. Faz aqui o 5 vezes 5, 25, e menos. Agora, 6 vezes 5 vai ficar 30. Aí, e menos 50 mil. Eu tenho 300 mil, tira 250 mil, tira 50 mil, acabou, tá 0 o meu lucro. Pronto. Vimos aqui várias situações de como que a função de segundo grau se aplica. Tá, agora vem a parte mais importante, vem a parte mais interessante, absolutamente a parte mais interessante. Primeira coisa, se eu olhasse para essa função de segundo grau aqui e te perguntasse assim, quais são
as respostas. Quais são as raízes que fazem com que ela dê zero? Tu já sabe, porque tu tem aqui a tabela. Então, tu vai falar assim, ó, quando o preço é 100 e quando o preço é 500, ela dá zero. Concorda comigo? Tá aqui. Mas, normalmente, a gente descobre quais são os valores que fazem ela dar zero aplicando Bhaskara. Aquelas duas raízes, né? O x1 e o x2 são justamente os valores que zeram ela, né? Quando você pega aqui a função e você transforma ela numa equação do segundo grau, você fala assim, quais são os valores aqui que fazem com que a resposta dê zero, com que ele não ganhe nada? Quais são as duas respostas dessa equação do segundo grau? Você aplica Bhaskara. Vamos aplicar o Bhaskara aqui rapidinho e ver, né, o que a gente espera, né, é que seja coerente com isso aqui. Então, vamos lá. Eu quero descobrir as duas respostas dessa equação de segundo grau. Quando que isso aqui dá zero? Quero descobrir as duas respostas. Vou aplicar Bhaskara. Então, primeira coisa é essa daqui. Vou aplicar Bhaskara. Bhaskara é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Depois, pega e descobre a resposta. A resposta é o quê? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Perfeito. Vamos fazer a aplicação aqui do Bhaskara. Então, né, primeiro vamos achar o delta. Delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 4AC. Quem é o B? É o 600, tá? Então, 600 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o A? Menos 4 vezes A. O A é o menos 1. O A é quem acompanha a variável quadrática. Então, o A é o menos 1. Ninguém tem dúvida sobre isso, né? Menos 1. E quem é o C? O C é o menos 50 mil. Entre parênteses, para tu não errar. Menos 50 mil. Delta é igual a... Quanto é 600 ao quadrado? É 600 vezes 600. Então, faz 6 vezes 6, 36. E esses dois zeros aqui vão virar 4 zeros. 3, 4. 360 mil. Cuidado agora, para não sair subtraindo. Isso aqui são 3 coisas se multiplicando. A melhor forma de não confundir é primeiro multiplicar os sinais, lembra? Primeiro, eu sempre falo isso, primeiro os sinais. Isso aqui é onde vocês mais erram. Menos vezes menos vezes menos. Primeiro os sinais, depois os números. Então, aqui, ó, menos vezes menos, mais. Vezes menos, voltou a ser menos. Cada menos inverte o anterior. Então, eu tenho um menos. Esse menos fez ele virar um mais. E esse menos aqui fez ele virar um menos de novo, tá? Então, ficou menos no final dos contos. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 50 mil, 200 mil. Então, menos 200 mil. Quanto é 360 mil menos 200 mil? Dá 160 mil. Já achei o delta. O delta é 160 mil. Perfeito. O que eu faço com o delta agora? Aplico nessa fórmula aqui para eu descobrir quais são, de fato, as duas respostas desta equação, beleza? Então, é o que eu vou fazer agora, tá? Então, x, que são a resposta, né? É o quê? Menos b, peraí, menos b quer dizer, inverte o b, né? O b é 600, então já vai ficar aqui o quê? Menos 600 de cara. Já tem que inverter ele. Mais ou menos a raiz de delta, ou seja, a raiz de 160 mil. Pô, ao invés de eu botar a raiz de delta, deixa eu já dizer qual é a raiz de delta, né? Deixa eu já ver quanto que é a raiz de 160 mil. Galera, é fácil. É 400, tá? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 16? 4. 4 vezes 4 dá 16. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 1.600? 40. 40 vezes 40 dá 1.600. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 160 mil? 400. Se tu pegar 400 vezes 400, isso vai dar quanto? Vai dar 4 vezes 4, 16, e ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 160 mil. Então, a raiz do delta, a raiz do 160 mil é o 400. Então, ao invés de eu botar mais ou menos raiz de delta, eu vou botar mais ou menos 400, que já é a raiz. Divide por 2A. 2 vezes A. Quem é o A? É menos 1. É quem acompanha a variável quadrática. É menos 1. Então, 2 vezes menos 1, eu já sei que vai ficar menos 2, né? Vai ficar mais com menos, menos. Então, eu já vou colocar aqui também dividido por menos 2. Todo mundo acompanhou? Todo mundo viu a montagem? Fala a verdade. Acompanhou ou não acompanhou? Deu para perceber? Menos B, eu peguei o B que é 600, inverti. Tá aqui. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta é a raiz de 160 mil, que eu já sei que é 400. Então, mais ou menos 400. Sobre 2A, 2 vezes menos 1, menos 2. Tá aqui a fórmula. Agora, eu tenho só que resolver os dois caminhos, o caminho do mais e o caminho do menos, tá? Vamos resolver os dois caminhos, o caminho do mais e o caminho do menos. Então, primeiro caminho. Primeira possibilidade. Menos 600 mais 400 dividido por menos 2. Segunda possibilidade. Menos 600 menos 400 dividido por menos 2. São essas duas as minhas respostas, eu só preciso resolver. Quanto é menos 600 mais 400? Eu estou devendo 600, mas eu tenho 400, então eu vou ficar devendo ainda 200. Só que menos 200 dividido por 2, galera, da mesma forma que multiplicar menos por menos dá mais, dividir menos por menos também dá mais. Então, 200 por 2 dá 100, só que menos com menos dá mais. Então, a resposta aqui é mais 100. Achei a primeira resposta, mais 100. E a segunda resposta?
Menos 600 e menos 400. Eu tô com menos 1.000, então tô devendo muito. Tô devendo menos 1.000. E menos 1.000 dividido por 2. Opa, de novo. Quanto que é 1.000 por 2? É 500. Só que menos com menos é mais. Então a resposta aqui ficou o quê? Mais 500. Essas são as duas respostas. 100 e 500 são as respostas que zeram a minha equação do segundo grau. O mesmo que eu tinha achado aqui. 100 dá lucro zero e 500 dá lucro zero. Tá pegando? Tá sacando? Isso são as raízes de uma equação do segundo grau. Isso são as respostas de uma equação do segundo grau. Isso são os zeros da função. Ah, encontre os zeros da função. É isso aqui. Os valores que fazem o resultado dar zero. Tá aqui também, certo? Agora vem a parte mais insana, a parte mais divertida. A parte mais divertida, tá? Bem, existe uma fórmula, tá? Eu não ia mostrar para vocês agora. Não. Antes de eu mostrar essa fórmula, eu vou fazer numa ordem melhor ainda. Fica tranquilo, olha só. Confia aqui na ordem que eu vou fazer, tá bom? Olha só. A gente vai fazer agora o seguinte exercício. A gente vai colocar tudo isso em um maravilhoso gráfico, ok? Vamos colocar tudo isso em um maravilhoso gráfico. A gente vai colocar tudo que a gente visualizou aqui, onde? Em um maravilhoso gráfico, tá bom? Então, tá aqui o maravilhoso gráfico. Deixa eu só corrigir esse gráfico aqui, que é maravilhoso. Pronto. Corrigi, ele voltou ao seu desenho original. Olha que top, tá maluco? Vamos lá. A gente tem aqui um gráfico que coloca nessa reta X aqui o valor do skate. A gente está falando disso o tempo todo. Ah, vai vender o skate por 100, vai vender o skate por 200, vai vender o skate por 300, vai vender o skate por 400, por 500 ou por 600, né? E aqui a gente tem o teu lucro, a tua grana que você está tirando mesmo, né? Pode ser positivo, ó, 10 mil, 20 mil, 30, 40, 50, ou pode ser... Porra, o negócio voltou para cá. Sai daqui. Ou pode ser negativo, né? Menos 10 mil, menos 20 mil, menos 30 mil. Vamos colocar nesse gráfico as coisas que aconteceram, né? Por exemplo, eu tenho aqui que quando eu tentei vender esse skate por 50, o meu lucro foi menos 22.500. Então, peraí. Por 50, vamos colocar aqui esse par, ó, 50, menos 22.500, porque isso é uma informação real do que aconteceu. Então, peraí, cadê na reta X aqui, né, o preço de 50? Pô, deve estar entre o 0 e o 100, concorda comigo? Né? Deve estar entre o 0 e o 100. Eu vou botar aqui uma outra cor, né? Eu vou botar aqui, ó. Deve estar aqui o preço de 50, você concorda comigo? Né? Não vai ficar legal aqui, ó. Essa cor aqui, pronto. O preço de 50 deve estar aqui. Só que o preço de 50 tá aqui, né? Tá nessa reta aqui, tá nesse ponto aqui, mas ele pode ter me dado qualquer dinheiro desse aqui. Ah, o preço de 50 me deu 70 mil. É mentira, né? Na verdade, o preço de 70 te deu quanto, ó? Entendeu? Você quer colocar um ponto no gráfico, esse ponto precisa estar aqui no meio do gráfico e ele precisa te dar as duas informações verdadeiras. Então, eu vou colocar um ponto, ó, aqui. Por que eu vou colocar esse ponto aqui? Porque se você apontar ele para o X, você vai ver 50. E se tu apontar ele para o Y, tu vai ver o quê? Menos 22.500, entendeu? Ele está ali um pouco mais baixo do que o menos 20 mil. Deu para entender por que eu botei o ponto aqui? Sim, né? Ok. Sei lá, quando eu vendi o skate por 100, eu fiquei no 0 a 0. Então, quando eu vendi o skate por 100, quanto eu ganhei? Eu ganhei 10 mil? Ó, tá na altura de 10 mil. Não. Eu ganhei 20 mil? Não. Eu ganhei 30 mil? Não. Eu ganhei 40 mil? Não. Eu tive prejuízo de menos 10 mil? Não. De menos 20 mil? Não. De menos 30 mil? Não. Quando eu vendi por 100, eu fiquei aqui mesmo. 0. Na altura 0 da minha grana. E quando eu vendi ele por 200? Tá aqui o 200. Eu lucrei 30 mil. Então, quando eu vendi por 200, tem que estar aqui agora, algum ponto tem que estar aqui nesse nível de 200. Agora, ele vai estar aqui. Se ele estiver aqui, quer dizer, com 200 eu lucrei 10 mil. Se ele estiver aqui, vai dizer assim, ó, com 200 eu perdi 22 mil, né? Bem, eu tô aqui no 200, mas o que eu lucrei foi 30 mil. Então, ele tem que ser um ponto que esteja ao mesmo tempo na altura do 200 e na altura do 30 mil. Ó, na altura do 200 ele tá e na altura do 30 mil ele também tá. Então, perfeito. É aqui o lugar dessa informação. E depois, quando eu decidi vender o skate por 300, aí eu ganhei 40 mil. Porra, quando eu vendi por 300, esse ponto tem que ficar mais alto ainda, entendeu? Quando eu vendi por 300, ele tem que ficar aqui.
Aqui, ó, ele tá dizendo vendeu por 300 e ganhou o quê? 40 mil. Né? Finge que tá perfeito, simétrico, né? Tá sacando? E depois, quando eu vendi por 350, eu ganhei 37.500. Vamos colocar, quando eu vendi por 400, vamos pular isso aqui só para não ficar muito quebrado. Né? Mas ele ia estar aqui, ó. Ele ia estar assim, ó. Quando eu vendi por 350, ele ia estar aqui no meio, eu ganhei 37.500. Ele ia estar aqui, ó. Entendeu? Vou colocar ele, tem sem medo, né? Aqui, ó. 350, ganhei 37.500. Então, peraí, 350 é aqui. 350 é aqui. E a altura tem que estar onde? Tem que estar entre o 30 mil e entre o 40 mil. Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui. Perfeito, concorda? Esse ponto aqui, o que ele me diz? Ele fala assim, ó, quando tu vendeu por 350, aqui, ó, botar ele aqui, ó. Quando tu vendeu por 350, ó, tá entre o 300 e o 400, tu ganhou o quê? Tu ganhou entre o 40 e o 30, só que mais pro 40. Ela não ganhou 40, que nem ganhou quando vendeu 300. Tá dando pra ver? Quando eu vendi por 400 o skate, aí eu comecei a ganhar ainda cada vez menos. Quando eu vendi por 400, eu só lucrei 30, né? Então, aqui, ó, quando tu vendeu por 400, você lucrou o quê? Tem que ser um ponto que esteja aqui na altura do 30, entendeu? Aqui, ó. Tem que ser um ponto assim. Ó, é um ponto que está na mesma altura que esse aqui, você concorda? Né? É um ponto que está na mesma altura que esse, né? Porque esse aqui, quando eu vendi por 200, eu também ganhei 30, ó. Quando eu vendi por 200, eu ganhei 30, e quando eu vendi por 400, eu ganhei 30. Então, tanto quando eu vendi por 200 quanto quando eu vendi por 400, ó, os dois pontos têm que estar aqui, ó, na mesma altura. Então, né, com a galera, com as imperfeições do desenho, porque eu tô aqui fazendo, né, não sou um computador, né? Quando eu vendi por 450, eu me ferrei, eu ganhei 17.500. Então, quando eu já vendi aqui, ó, por esse 450, o meu lucro tá aqui, ó, tá, tipo, quase 20 mil, né? Então, quando eu vendi por 450, tem que estar aqui o ponto, ó. Aqui, ó. Esse ponto fala o quê? Vendeu por 450 e lucrou o quê? Menos de 20 mil. Tem que estar até um pouco mais baixo, ó. Um pouco mais baixo. Né? Aqui, ó, pra ele bater aqui, ó. Aqui, ó. Esse ponto tá batendo aqui agora certinho, né? E quando eu vendi por 500, o meu lucro foi zero. Então, quando eu vendi aqui por 500, o meu lucro foi o quê? Foi para cima? Foi para baixo? Foi exatamente aqui em cima. Assim como quando foi com 100. E eu já falei que 100 e 500 são as raízes dessa função. Lembra disso, né? A gente já viu que 100 e 500 são as raízes, ó. A gente achou aqui em cima, né? Que as raízes eram 100 e 500, ó. x1, x2, os valores que eram era 100 e era 500. A gente achou isso, fazendo Bhaskara agora há pouco, né? E a gente já tinha achado também isso aqui, que 500 dá 0 e 100 dá 0. O que eu faço agora com todos esses pontos? Eu posso... O que, hein? Hã? Fiz aqui a parábola, a famosa função de segundo grau. É isso. A famosa função de segundo grau é isso. Esse é o gráfico dela. Que todo ele veio o quê? Disso aqui. Todo ele é a descrição matemática, gráfica, visual dessa situação aqui que foi plotada desde o início. Que a gente começou, criou aquelas duas funções, multiplicou as duas funções, chegou nessa função aqui, botou vários valores para conseguir achar os pontos na tabela, marcou os pontos no gráfico e apenas conectou eles na parábola. Você olha para essa parábola aqui. Vamos lá. Existe uma fórmula, por exemplo. Existe uma fórmula que é a fórmula para você calcular o valor máximo que você consegue de lucro. Vocês estão aí comigo? Todo mundo está aí comigo? Que a aula está ficando longa, né? A aula está boa, pesada, né? Existe uma fórmula, por exemplo, que é a fórmula do y... Não se preocupe com isso agora, eu só vou falar para você saber. Existe uma fórmula, por exemplo, que ela se chama y do vértice. Só para todo mundo saber, vértice é a ponta, tá? Vértice significa ponta. Existe uma fórmula que ela se chama fórmula do y do vértice. Ela é assim, ó. Menos delta sobre 4a. E existe uma fórmula que se chama fórmula do x do vértice. Ela é assim, ó. Menos b sobre 2a. Pode olhar para essas fórmulas aí, pode anotar elas, sem medo. O y do vértice é isso aqui. Menos delta sobre 4a. E o x do vértice é isso aqui. Primeira coisa, o que é vértice? Vértice é um ponto. É o ponto da ponta, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um triângulo, ele tem o quê? 3 vértices, né? Ele tem aqui esse vértice e esse vértice. Isso é vértice. Tá,
Eu já vou te explicar por que se chama y do vértice, já vou te explicar por que se chama x do vértice. Fica calmo com isso, tá? Mas o ponto é o seguinte, essa fórmula de y do vértice, comumente ela é chamada de fórmula do valor máximo da função, do valor máximo. Então, vamos lá, y do vértice é a fórmula do valor máximo. Vamos aplicar essa fórmula do valor máximo? Que, assim, só de eu falar aqui, acho que já deve dar para imaginar o seguinte, pô, essa daí deve ser a fórmula do máximo de grana que eu posso ganhar. Deve ser a fórmula do máximo de grana que dá para ganhar, deve ser. Ela vai me dizer o quê? Qual é o máximo de grana que eu posso ganhar? Vamos aplicar, então. É menos delta sobre 4A. E que bom que o delta eu já até tenho, né? O delta eu tinha achado ali em cima, eu poderia fazer b ao quadrado menos 4c, mas eu já tenho, que é 160 mil. Então, vamos aplicar, né? A gente está aqui embaixo, eu tenho aqui que o delta é 160 mil. E eu vou aplicar a fórmula do valor máximo, do y do vértice do valor máximo. Vamos lá. A fórmula dele é menos delta sobre 4A. Então, menos delta, só que delta é 160 mil. Então, menos 160 mil. Negativei o delta. Sobre 4A, quem lembra quanto era o A? O A era menos 1, né? Olha só, olha para a função. Aqui, ó, o A é o que está acompanhando o x ao quadrado. Então, o A é o menos 1. Né? O A é o menos 1. Então, sobre 4A é sobre 4 vezes menos 1. Mas eu tenho uma coisa que é menos 1. Eu tenho 4 vezes ela, eu tenho menos 4. 4 vezes menos 1 dá menos 4, né? Então, esse sobre 4A eu já vou colocar aqui como menos 4. Primeiro, menos com menos a gente sabe que vai dar mais, né? Tanto na multiplicação quanto na divisão. Quanto é 160 dividido por 4? Galera, se fosse 16 por 4, daria 4. Só que 16 por 4 ainda tem 4 zeros aqui. Então, isso dá o quê? 40 mil. Cacete, a fórmula do valor máximo me disse 40 mil. Pô, bicho. Qual foi o máximo que tu me viu ganhar? Foi 40 mil. O melhor valor que eu consegui de lucro, o ponto perfeito, foi 40 mil. Você sabe, nessa parábola aqui, onde está o 40 mil? Deixa eu só para ficar perfeito aqui. Perfeito. Não, tá indo tudo junto, ó. Mas calma aí, que eu não vou desistir, não. Olha só. Você sabe onde está esse 40 mil? Ele é justamente o quê? É aqui, ó. Olha só. 40 mil bate aonde? Bate aqui, galera. Finge que tá aqui, né? O 40 mil é isso aqui, né? Olha só. Ó. É o máximo. Você está percebendo que isso aqui é um vértice? Você consegue perceber que nessa parábola o vértice dessa função é isso aqui? O vértice é isso. Essa fórmula, ela calcula o quê? Ela calcula o y do vértice. O que quer dizer isso? Tendo o vértice... Deixa eu perguntar para você. Esse ponto aqui, ó, esse ponto preto aqui é o vértice. Ele é feito de quê? Porra, ele não é feito de um dado só, ele é feito de 2 dados. Um dos dados é 300. Tu precisou botar o preço do skate em 300, ó. Na reta do X, que tem aqui os preços, você precisou botar um 300. Mas ele também é feito de um valor Y, que é quanto tu ganhou quando tu fez isso. Tu ganhou 40 mil. Ou seja, esse vértice ele tem um X e ele tem um Y. Aquela fórmula calcula o y do vértice, ou seja, ela calcula o valor y do vértice, quanto que você ganhou, quanto que ele tem de informação a nível de y. Então, aqui está o vértice, tá? Ele é feito de 2 informações. O y do vértice... Então, assim, qualquer... Ah, Pedro, mas e esse ponto aqui? Esse ponto também tem o x e o y dele. Esse ponto aqui, o x dele é 200 e o y é 30 mil. Aqui, ó, esse ponto aqui é esse aqui, 230 mil, né? Mas ele não é o vértice, então ele não é tão interessante assim para mim. O interessante para mim é o vértice. Porque o vértice ele é um momento crítico da função, ele é o topo da função, ele é um momento marcante da função. Então, o vértice é esse aqui. Quem é o y do vértice? É o valor y que eu tenho quando eu estou no vértice. Eu tenho isso. Agora, e se eu tivesse calculado o x do vértice? O x do vértice, você já deve imaginar. O x do vértice é o x que eu tenho que botar para ter ali o vértice. Ou seja, ele é o valor do skate. Enquanto que o y do vértice é quanto que eu ganhei, 40 mil. O x do vértice é qual foi o preço do skate para que eu ganhasse aquele 40 mil. Vamos ver. Menos b sobre 2a. Como é que é menos b sobre 2a? Menos b sobre 2a. Aqui, ó. O b dessa função é o 600. Vocês lembram? Então, 600 aqui, ó. Menos b. Menos 600. Inverti. Sobre 2a. O a é menos 1. Todo mundo lembra? Aqui, ó. O a é menos 1. Ó. Menos x ao quadrado. O a é menos 1. Só que 2 vezes menos 1 fica menos 2.
Quanto que é menos com menos? É mais. E 600 dividido por 2? 300. O x do vértice é 300 e o y do vértice é 40 mil. Eu preciso botar... e detalhe, essas duas coisas são sobre o máximo. O vértice é o ponto máximo. Então, qual é o valor do skate para que eu tenha o meu faturamento máximo? É 300. E qual é esse faturamento máximo? É 40 mil, meu lucro máximo. O valor do skate é 300, mas o lucro é 40 mil. Y do vértice e x do vértice calculados aqui. Onde estão os zeros da função, as raízes da função, os momentos onde ela dá zero? São justamente esses dois momentos onde ela corta o eixo x. Os dois momentos onde ela corta o eixo x são esses momentos. As raízes é a raiz 100 e a raiz 500, que é o que a gente descobriu em Bhaskara. Uma raiz sendo 100 e outra sendo 500. São os momentos em que dá zero. Os momentos em que dá zero. Né? E onde ela corta o eixo y? A função de segundo grau, isso aqui é uma coisa nova que eu não tinha falado ainda. Ela corta o eixo y sempre em C. Ela corta o eixo y no C. Ou seja, o C dela não é menos 50 mil, o C dela é menos 50 mil. Isso quer dizer que ela vai cortar o eixo y no menos 50 mil. Por isso que ela está encostando ali. O que significa isso? Quando ela corta... Você entenda bem. Eu vou colocar um ponto aqui. Esse ponto que eu coloquei aqui, ele tá com algum valor de x? Tá com valor 100, concorda? Ele tá aqui com esse valor 100, quer dizer, o preço do skate é 100. Esse ponto aqui tá com valor de x? 200, né? E aí aqui ele também tem um valor de lucro, né? Beleza. O que acontece se eu... Aqui, ó. Vai me dizendo quanto que tá sendo o x, tá bom? Ó, o x tá sendo... Ó, nesse ponto aqui, quanto que é o x? O x aqui é 350. E o y é zero, concorda? O y é zero, né? Agora... eu estou diminuindo o x, você concorda? Eu estou diminuindo o x. Ó, o x está 200, o x está 100. E se eu botar aqui para o x ser zero? O que acontece quando o x é zero? Bem, vai lá na função e faz o x ser zero. Essa aqui não é a regra? Bem, faz o x ser zero que você vai ver o que acontece. Quando você faz o x ser zero, 0 ao quadrado, morreu. 600 vezes 0, morreu. Quando eu fiz com que o x fosse 0, qual foi o meu resultado? Só o menos 50 mil. Que, na verdade, é justamente o que acontece, né? Quando o preço do skate é 0. O preço do skate é 0. Lembra? Quais são os interessados? Lá no início, 500 menos x, né? Aí o preço do skate é 0. Então, 500 menos 0. Ou seja, 500 pessoas querem comprar o teu skate. Mas e o teu lucro por skate? O teu lucro era o quê? 100, que é o que tu tinha gastado, né? Não, era x menos 100. Teu lucro é esse, é x menos 100. Né? Que é o que tu vai faturar pela venda, o preço da venda, menos 100, que é o que tu gastou. Tu vai faturar 0. 0 menos 100 dá menos 100. Cada skate... Mas é óbvio, né, galera? Tu gastou... Tu já tem um custo de 100 por skate. Cada skate que tu vender por 0, tu vai perder 100. Tu vai vender 500 skates por menos 100. Se o preço do skate for 0, tu vai doar 500 skates e cada um tu vai perder 100. Então, tu vai ficar o quê? Com 500 vezes menos 100, que é menos 50 mil. Prejuízo de 50 mil. Deu para entender? Quando o preço é 0, lembra, isso está no início. Quando o preço é 0, aqui, ó, o preço é 0. Quantos interessados? 500 menos o preço. 500 interessados. E quanto você ganha para o skate? Não ganha nada. Pelo contrário, você perde 100, porque tu já pagou 100 para o fornecedor. Então, cada skate é uma perda de 100 reais para tu. Então, tu perdeu 50 mil. Por isso que quando o x é 0, ó, o x vai ser 0. Ó. Eu vou zerar o x. Ó. O x está caminhando para ser 0. No momento que o x é 0, tá, o x está 0. Mas e o y? O y é menos 50 mil. Então, aqui, ó, esse ponto aqui, se tu for ver, ele é o ponto em que o x é 0, porque a nível da reta está no 0, e o y é menos 50 mil. Esse é o C. Esse é o ponto onde ela corta ali o coisa. Onde ela corta o eixo y. Se ela está cortando o eixo y, como é que ela fez para chegar até aqui? Ela teve que ter um x igual a 0. Então, quando você bota o x 0, ela obrigatoriamente vai cortar o eixo y. Onde? No C. Às vezes, tu não tem o C, mas tu vê a função e tu fala assim, ela está cortando aqui no menos 50 mil. Então, é porque o C dela é menos 50 mil. Onde você vê ela cortando? Se ela cortasse aqui, ó, ela cortou aqui. Quer dizer o quê? Quando o x foi 0, tu lucrou 20 mil. Não sei como. Não sei como, mas lucrou. Você entendeu? Agora, mais uma coisa, olha para essa função. Olha para essa função. Mais uma coisa sensacional. Se você olhar bem para essa função, você pode marcar aqui no gráfico os momentos onde o teu lucro ele é
negativo, onde você tem um prejuízo, e onde você tem um lucro positivo. Você está percebendo que do 100 para baixo, tu tá sempre se ferrando? Quando você vende o skate por menos de 100, você sempre toma prejuízo. Sempre. Então, ó, toda essa região aqui, o X indo do 0 até o 100 é tudo prejuízo. Tudo. No momento que você tem aqui, tu já tá aqui no 0, né? Que não é prejuízo, mas é quase, né? Agora, tudo que tá aqui atrás, tu vê que as respostas, ó, galera, isso aqui é uma reta rosa, mas ela é feita de pontos rosa. Todos esses pontos estão abaixo da linha 0. Todos esses pontos são pontos de prejuízo. Todos. Do 100 para frente, tu sempre vai ganhar dinheiro. Sempre. Tudo isso aqui é ponto positivo. Porque todos os momentos que você tem aqui um X que esteja dentro disso aqui, você tem a reta aqui para cima. Tu tem a parábola aqui para cima, né? O nome dessa figura aqui é parábola. Em todo momento que você está entre o 100 e o 500, você está tendo lucro. E depois, você também tomaria prejuízo. Só que ele nem considera esse depois, né? Porque não tem como você vender esse skate por mais de R$500, né? Então, essa função aqui, no caso, ela acaba aqui. Entende? Ela acaba aqui no 500, tá? Algumas poderiam continuar. Essa daqui acaba aqui no 500. Beleza? Então, aqui tá o 500. Ela acabou aqui. Ok? Outra coisa... Note que, agora eu vou falar mais uma coisa, eu quero que você pense o seguinte, quais são as raízes dessa função? Isso aqui é muito importante. Quais são as raízes dessa função? São o 100 e o 500, percebeu? Quais são as raízes da função? São 100. O que são as raízes? São os momentos em que o y dá zero. São os momentos em que você zera a função. É o valor de... A raiz é o valor de x que tu precisa inserir para que dê o resultado zero. Bem, se tu inserir o 100 ou tu inserir o 500, dá o resultado zero nos dois casos, tá? Agora eu quero que tu entenda o seguinte, as parábolas de função de segundo grau, elas sempre são simétricas. Sempre são simétricas. E você sabe o ponto máximo dela, o ponto do vértice, o ponto máximo? Ele sempre é simétrico às duas raízes. Ele é simétrico às duas raízes, né? Eu quero que você... Imagina que você não soubesse disso. Você olhasse para cá e assim, eu não sei qual é o valor máximo dessa função. Eu não sei em que momento eu vou ganhar o máximo de dinheiro. É só você saber as duas raízes e tirar a média aritmética entre elas. As duas raízes são 100. Qual é a média aritmética? A média aritmética vai te dar o que tá... Calma, as duas raízes são 100. Qualquer função, ela vai ter uma simetria. Quer dizer, você sabe o que quer dizer uma simetria? Quer dizer que esse ponto aqui do vértice, ele está na mesma distância da primeira raiz e na mesma distância da segunda raiz. É só isso. A mesma distância que ele tem da primeira raiz, ele tem também da segunda raiz. Então, se tu só sabe as raízes, pô, só sei que essa daqui é 100, essa daqui é 500. Tira a média aritmética entre elas. 100 mais 500 dividido por 2. Isso dá 600 dividido por 2, que dá 300. Então, aqui, entre elas, tem o 300, que é o ponto máximo dessa função. Então, é no 300 em que você tem o valor máximo. Ah, é no 300 que eu tenho o valor máximo? É no 300. Agora, tu volta aqui na função. É no 300. Agora que eu já sei que é no 300, eu vou fazer o quê? Eu venho aqui na função de segundo grau inteira e coloco o 300 no lugar do x. Já que eu sei que quando o x é 300 eu bato o valor máximo, é só substituir o x aqui por 300. Então vai ficar menos 300 ao quadrado, a gente sabe já que dá 90 mil. Mais 600 vezes 300 menos 50 mil. Eu estou devendo 90 mil, estou devendo 50 mil, estou devendo menos 140 mil. E aqui eu tenho o quê? 180 mil. 40 mil é a minha resposta. Eu inseri o x vencedor, que é o x que eu já sei que ele é o x que vai trazer o máximo, que é o x do meio, o x300, e ele já me deu o valor y. Tem várias formas de achar o y, isso eu estou querendo dizer, várias formas de achar o x. Tudo em função do segundo grau é hiperconectado. Mas os professores tentam fazer o quê? Tentam mostrar isso aqui como um grande mapa mental. Ah, decora o Bhaskara, decora a soma e produto, decora o x do vértice, decora o y do vértice, decora a fórmula das raízes, decora o eixo de simetria, decora que o c é quando ela corta o y, decora que o zero é quando ela corta o x. É impossível você ficar realmente fera, absurdo, muito fluente em função do segundo grau dessa forma. Impossível. Só dessa forma que eu tô fazendo aqui. Que ninguém nunca fez no Brasil inteiro, na internet inteira, ninguém nunca pegou pra mostrar isso tudo junto. Eu tô mostrando pra vocês porque eu vi isso hoje e falei assim, eu tenho que mostrar isso pra eles. Eu tenho que dar uma aula dessa. Né? Agora volta lá no início, para fechar com chave de ouro. Volta lá no início. Você lembra de onde veio essa função do segundo grau? Você falou assim, ó,
a quantidade de compradores é dada por 500 menos X. Foi ele que disse isso. E o lucro é dado como? Lembra disso? A quantidade de compradores é 500 menos X. E o lucro? Eu já gastei 100 pratas. Então, o lucro é o valor que eu vendi X. Ó, eu vendi por X, menos as 100 pratas que eu gastei. Você lembra? Lembra? E foi daqui que veio a tua função de segundo grau. E se tu falasse assim, ó... Aí quando você achou a tua função de segundo grau, né? Que era menos X ao quadrado... Aí vinha o quê? Vinha mais 600x, né? Menos 50 mil. O que você fez? Se tu fala assim, quero achar as raízes, tu não iguala a zero e aplica o Bhaskara? Não é isso, só confia pra mim, não é isso? Você achou, você multiplicou aqui, ó, obteve isso aqui. Tu iguala a zero e aplica o Bhaskara, né? E tu não pode igualar a zero antes de fazer a função de segundo grau? Igualei a zero. Mas peraí, vocês lembram da propriedade que eu ensinei ontem? Quando duas coisas estão se multiplicando e tá dando zero, quer dizer que ou uma é zero ou outra é zero. Lembra? Tem duas coisas se multiplicando. 1.999 vezes alguma coisa dá zero. Porra, então essa alguma coisa é zero. Você tem duas coisas se multiplicando. Essa coisa está multiplicando essa e está dando zero. Ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero. Então, antes de eu transformar isso aqui na função clássica e aplicar a Bhaskara, eu posso simplesmente chegar aqui. E falar assim, isso aqui vezes isso dá zero. Então, ou isso é zero, ou isso é zero. Tá, vamos supor que isso seja zero. Então, isso aqui, 500 menos x, é zero. E vamos supor também que isso aqui seja zero. Então, nesse caso, isso aqui, x menos 100, seria zero. Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Menos x. Aí eu vou pegar o 500 que está positivo e vou passar para lá. Menos x é igual a menos 500. Ou seja, inverte o sinal dos dois lados ao mesmo tempo, né? X é igual a 500. Plau, primeira raiz. Aqui, x é igual a menos 100. Então, x é igual a 100. Plau, segunda raiz. As raízes você também acha desse jeito. Você pode aplicar a mesma propriedade que eu mostrei ontem, quando você tinha uma função que não estava com C. Você pode aplicar... Que não estava com B, na verdade, né? Você pode aplicar aqui. Né? Você pode aplicar aqui. Desse mesmo jeito. Entende? Não, que não estava com C. É. Se essas duas coisas estão se multiplicando e está dando zero, uma das duas tem que ser zero. Pode ser essa ou pode ser essa. Então, as raízes podem ser 500 ou pode ser 100. Acabou. Você também resolve da mesma forma. Se você quiser desenvolver, você vai chegar na função do segundo grau, aplica a Bhaskara, você resolve do mesmo jeito, beleza? Essa foi a super aula introdutória de função de segundo grau. A partir de agora, a gente vai quebrar tudo nos exercícios, tá bom, galera? Essa aula aqui é a aula mais completa que já foi dada no Brasil de função de segundo grau. Tendo assistido essa aula, você está apto a entender tudo para sempre dessa matéria e é o que a gente vai fazer daqui em diante. Parabéns a quem assistiu na plataforma SAD, mais parabéns ainda para quem assistiu no ao vivo. Até a próxima.